Um bom dia a todos os nossos irmãos do planeta Terra. Queridos irmãos, dando continuidade aos nossos trabalhos dominicais, às nossas meditações, hoje nós trouxemos aqui um pequeno estudo a respeito dessas uniões que se desfazem, dessas separações, de famílias, brigas, desavenças, a gente andando por aí junto aos nossos assistidos, quando conversando com as pessoas, a gente vai, às vezes, sendo informado de algum caso destes, o que é muito difícil, muito doloroso para toda a família, né? Então, uma dos motivos que isso acontece é a questão do problema financeiro. Então, hoje nós vamos contar com a ajuda do livro A Vida em Família, do nosso irmão Rodolfo Caligares. E o Rodolfo Caligares nos traz aqui noções de psicologia e pedagogia familiar à luz do Espiritismo. Então, para dar início, nós vamos ler um pedacinho, um trecho evangélico do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, do seu capítulo 5, item 4. Então nós vamos ler um pequeno trecho antes de fazermos a meditação da lição propriamente dita. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecerá que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Então, a gente percebe aqui que as causas, desses problemas, dessas dificuldades, dessas consequências que nós mesmos contraímos. Hoje, no caso aqui, nós estamos falando das uniões que se desfazem, das famílias que se separam. Então, alguns motivos como a imaturidade, os jovens de índole sonhadora, dados à leitura de novelas e romances de amor, que se casam muito cedo, portanto, sem a necessária maturidade. Correm, portanto, sério perigo de decepcionarem com o casamento, porque aí chegam os problemas, as dificuldades, o aumento das responsabilidades, Muitas das vezes tem a ausência da religião, onde falta a orientação para ter mais aceitação, para ter mais respeito,
para se compreender mais um ao outro. Outro motivo também poderia ser a transformação física. A mulher, principalmente, que passa pela experiência materna, dá à luz, e com o tempo, às vezes, o corpo sofre aquelas transformações, e aí pode ser que o marido passe a não ver ela mais com aqueles olhos que via antes, né? As desilusões. Bom é, pois, que os nubentes não alimente uma expectativa demasiada, otimista, acerca das relações conjugais, para que, ao enfrentarem a realidade, não venham a sofrer uma série de desilusões em seus anseios de felicidade, sente-se prejudicado, né? em seus anseios de felicidade. E poderíamos citar aqui vários, mas hoje então nós vamos concentrar nesse problema financeiro, tá ok? Então, os jovens namorados, né? Um diz assim para o outro: ah, meu amor, tivermos aí uma choupana, uma casa simples, eu tendo o luar e você, isso já é o bastante para que a gente possa ser feliz. Mas não é só isso, né, gente? Não é só o amor, entre parênteses, porque muitas das vezes nem amor no início é aquela atração física, é um certo interesse. Então, além disso, tem outras coisas a ver. E o dinheiro, não é? É necessário algo mais deste amor, que é o dinheiro. Não o dinheiro por si próprio, mas pelas coisas indispensáveis que ele pode oferecer à subsistência, não é mesmo? É da maior ou menor quantidade de dinheiro que se ganhe regularmente, né? Que vai depender o conforto da moradia, o padrão de vida da família, não é mesmo? As questões financeiras precisam e devem ser analisadas e discutidas com toda a lealdade antes do casamento, né? Porque mais tarde pode surgir gravíssimos desentendimentos, pondo em risco a paz e a integridade familiar. É o que acontece quando a mulher se casa sem saber das possibilidades do marido e depois demonstra não estar satisfeita com aquilo que lhe é oferecido, não é mesmo? Se ele for um indivíduo de boa índole, que gosta de correr atrás, ele pode até, através do seu esforço, arrumar um trabalho, um bico, né, como se diz por aí, um trabalho extra, para poder somar-se ao salário do seu trabalho, né, fora o seu emprego, e tudo ficar melhor. Se, entretanto, for uma criatura de mau gênio, orgulhoso, que não aceita conselho, vaidoso, que se irrita à toa, né? É muito provável que ele, então, em não conseguindo, às vezes, o intento de dar um conforto para a família, ele comece a fazer acusações,
acusa a esposa de estar com inveja das amigas ou das vizinhas, etc., né? Por outro lado, se a mulher dispõe a exercer também uma atividade profissional, seja para equilibrar o orçamento doméstico ou para aumentar os rendimentos, né? Isso, de fato, pode ajudar muito na compra de uma casa própria, na compra de um carro, né? Para ter um dinheiro extra para viagem, para fazer algo mais além daquilo que é comum, não é mesmo? Então é muito importante, isso é muito considerável. E se a mulher às vezes não auxilia, né, nas despesas, pode ser que o marido depois venha se fazer de vítima, culpando-a de não ajudar, de não auxiliar, não é mesmo? E dado ainda que a esposa tenha sido criada num ambiente de luxo, de riqueza, bem superior ao que veio a ter com o casamento, e não se acostumando com a nova condição, ela deixa transparecer assim a sua insatisfação, aqueles sentimentos ruins, né? E às vezes até ela procura socorro, auxílio com os pais. O esposo às vezes pode se sentir constrangido, pode se sentir humilhado, né? E isso pode abalar, de certa forma, a harmonia conjugal. O bom mesmo é que se os dois conseguissem ter as próprias condições, não é mesmo? Quaisquer que sejam as condições econômicas do casal, será conveniente que seja estabelecido em conjunto como serão feitas as provisões para as despesas comuns, né? Quem responderá por essa ou por aquela despesa? A falta de combinação em assunto tão importante, tão explosivo, constitui uma fonte de muito desgosto, às vezes, que deve ser estancado, evitado já no início do casamento. Tem marido que fazem questão de controlar centavinhos por centavinhos, né, dos gastos da família, exigindo às vezes da esposa a mais severa prestação de conta de tudo que ela gasta. Ou outra vez também ele pega o seu salário, coloca no envelope, entrega para a esposa e fala, ó, você agora tem que tomar conta e administrar integralmente as finanças. Então, quer nos parecer que o melhor mesmo é a divisão de responsabilidade. A mulher fica com X para a cobertura de umas tantas necessidades da economia doméstica, o marido fica com outras despesas, né? E com isso, eles podem até, se puder, se tiver condição, manter uma conta bancária, uma conta conjunta, né, que pode trazer muitas vantagens, como, por exemplo, dar autonomia aos dois para poder administrar esse dinheiro. Acaba, ou pelo menos diminui a desconfiança do que esteja gastando ou aonde possa estar aplicando dinheiro numa revelia em outro lugar, né? E isso vai fazer com que eles possam aprender a graduar os dispêndios, as despesas, de acordo com as quantias
de que disponham. E quando, se acontecer, haja alguma sobra, é de boa política que a decisão seja tomada junta. O que vai fazer, aonde vai aplicar. A gente sabe que nesses momentos tem as divergências, mas que se atenda proporcionalmente aos desejos, aos pontos de vista de cada um, e isto certamente evitará que, sendo um só que resolva todos os problemas, né, eles possam ser mais bem-sucedidos, né, sem que um seja alvo de crítica do outro, sem que tenha recriminações do outro, não é mesmo? Então, a gente percebe aí que o lar é muito mais importante do que a casa. A casa de pedra, a moradia é muito importante, mas o lar é muito mais importante, porque o lar é o conjunto de ação, é o conjunto de vivência que se tem ali na casa, é onde nós aprendemos, desenvolvemos a capacidade de perdoar, né, de perdoar cristãomente, aprendendo a esquecer, a perdoar e não exigir nada em troca, a incentivar, a trabalhar, a fazer curso, a melhorar as condições da casa e deixando de fazer o possível para que não perca o humor, porque ali é um lugar onde tem que ter alegria, paz, harmonia, né? Sair da rotina, e nada melhor para sair da rotina como programar um lazer, participar de um trabalho filantrópico, participar dos trabalhos realizados no clima religioso a que pertençam. Então, é aí algumas pequenas informações que pode ser muito importante para todos nós. Nós, além de termos a nossa família, nós poderemos ter os nossos filhos também, podemos orientá-los naquilo que for possível e necessário. Então, meus irmãos, foi isso aí, foi uma rápida meditação em torno dessa problemática do dinheiro, do problema financeiro, né? Que isso possa ter trazido alguma luz a todos nós. Então, muito obrigado, um bom dia a todos, uma boa semana e que a paz de Jesus possa estar conosco, agora e sempre. Assim seja.